Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer, né, narrável estar com vocês mais uma noite. Tivemos um pequeno atraso aí no início da aula, né, 10 minutinhos de atraso, é porque teve um probleminha aqui na plataforma, estava um pouco instável, a gente já organizou e estamos ao vivo, beleza? Pessoal, muito boa noite para todos. Hoje nós vamos iniciar uma temática que não vai ser somente na aula de hoje, vamos começar o debate sobre esse tema nessa aula e vamos perdurar ele também na próxima aula, que é a questão acerca da questão racial. Questão da questão racial, né? Mas o debate acerca da questão racial. A verdade é que o Enem, ele é uma prova que tem uma preocupação que vai além simplesmente da preocupação ligada aos conteúdos, né? A prova do Enem, por ser uma prova de abrangência nacional, feita pelo governo federal, ela é uma prova que ela tem uma pegada na parte de ciências humanas com muitos interesses ligados a tentar trazer debates relevantes para a sociedade. Então acabam que alguns conteúdos sempre aparecem na prova do Enem. A gente cada vez mais tem temáticas acerca da questão indígena, da questão da violência contra a mulher, da questão racial em nosso país, temáticas acerca do mercado de trabalho, né? O Enem, ele é uma prova que traz uma preocupação social dentro das questões, principalmente de ciências humanas. E isso acaba gerando que esse seja um dos conteúdos mais cobrados em sociologia. É claro que algumas questões sobre o tema, né, algumas questões sobre a temática racial, são questões que, de alguma maneira, você, com um conhecimento de mundo adequado, vai conseguir ter a compreensão do que ele está tratando. Mas também existem várias questões que usam termos, conceitos, usam de alguma maneira o entendimento de alguns autores. E isso acaba dificultando para você que simplesmente vai lá, lê a questão e não sabe do que se trata previamente aquela discussão. A gente hoje vai tratar da questão racial de forma mais genérica, de forma mais geral, sem especificar somente em relação ao Brasil. E na próxima aula vamos detalhar um pouquinho da realidade brasileira acerca desse tema. Tranquilo? Beleza? Todos prontos? Então vem comigo. A primeira coisa a te falar é que existem variadas formas de preconceito dentro de uma sociedade. Quando eu falo sobre um preconceito, é relevante que a gente entenda que um preconceito ele pode ser o racismo, ele pode ser a xenofobia, ele pode ser a transfobia, ele pode ser, por exemplo, alguma ligação de comportamento machista, ele pode ser o etnocentrismo. Tudo isso são preconceitos, são formas passíveis de um preconceito vir a acontecer e vir a ocorrer. E veja bem, todo preconceito ele parte de um processo de generalização. Ou seja, todo preconceito parte de um processo em que você entende e corrobora que todos os indivíduos do mesmo agrupamento fazem parte do mesmo entendimento, da mesma forma de enxergar a realidade. Todo preconceito predispõe ou entende que certo grupo social se comporta de forma repetitiva. Ou seja, quando eu falo acerca de um preconceito ligado a alguém que mora em outro país, por exemplo, vamos falar sobre como são os argentinos. Você tem uma percepção em que você coloca todo um grupo social dentro da mesma ideia. Isso vale para uma questão nacional, como eu citei, o caso de um país para com outro país,
mas também vale para outras coisas. Se eu, por exemplo, falo que todas as mulheres fazem uma coisa, ou que todos os homossexuais fazem uma coisa, ou se eu disser, por exemplo, que todas as pessoas transexuais fazem alguma coisa, eu estou partindo de um preconceito e de um processo de generalização. Ou seja, eu estou partindo de uma ideia onde eu coloco todos os indivíduos dentro de um grupo tendo um mesmo comportamento. E veja bem, gente, isso é obviamente um erro. Não precisamos discutir aqui o quanto isso é equivocado, né? Vou dar um exemplo. Agora no chat devemos ter aí assistindo a aula, não sei, né? Juntando YouTube, plataforma. Vou botar aqui, vou citar um número, sabe? Tem 500 pessoas. Não sei, né? Essas 500 pessoas que estão vendo essa aula nesse momento, é impossível criar algum tipo de percepção generalista em relação a todos. É impossível e, evidentemente, qualquer percepção generalista que eu venha criar vai deixar margens, vai deixar problemas, vai gerar um processo de descrédito e de demérito para alguns indivíduos. Ou seja, o preconceito ele se inicia nesse processo de generalização. E veja bem, quando eu generalizo, é natural que eu comece a criar alguns estereótipos. Como assim alguns estereótipos? Eu começo a criar alguns padrões. Então eu começo a dizer, por exemplo, que todos os negros são alguma coisa, ou que todas as mulheres são alguma coisa, ou que todos os estrangeiros são alguma coisa. Eu começo a criar alguns comportamentos, como que se esses comportamentos fossem características de um grupo. Como se todas as pessoas daquele grupo fossem assim. E eu atribuo esse comportamento, eu atribuo essa característica para esse indivíduo. Só que isso por si só, evidentemente, é uma perspectiva problemática. A gente fala nas ciências humanas que isso é um comportamento indutivo, ou seja, eu parto de um indivíduo e crio uma concepção geral. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você conheça alguma mulher que seja de alguma maneira muito nervosa. E aí eu digo que as mulheres são mais nervosas. Vamos supor que eu entenda, por exemplo, que os homens são mais frágeis. E aí eu falo, os homens são mais frágeis, a partir da percepção de um indivíduo. Isso é uma composição em que eu estou generalizando e criando um estereótipo, criando um padrão. Agora, esses processos, eles não nascem conosco. A gente não nasce com essas composições ou com esses entendimentos. Essas percepções que criam preconceitos nos indivíduos, essas percepções que criam preconceitos em todos nós ao nosso redor, elas são estabelecidas e são criadas em nós através de um processo chamado de socialização. Nós já tivemos essa aula. Ou seja, é relevante que você entenda que ninguém nasce racista. Ninguém. Ninguém nasce racista. Racismo não é um tipo de comportamento genético que você possa dizer que nasceu com você. O racismo, ele é um comportamento que é aprendido, ele é ensinado, né? O Nelson Mandela que tinha essa frase, que ele fala que ninguém nasce racista, torna-se racista, e é isso. Ou seja, ninguém nasce racista, da mesma forma que ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce machista, as pessoas se tornam. E esse se tornar é relevante para que a gente entenda o papel da socialização nesse processo. Então, se existe uma sociedade que tem uma série de preconceitos, como por exemplo o preconceito racial, é porque a socialização está transmitindo esse processo, está transmitindo esse entendimento. É porque a socialização está criando esse padrão. E veja bem, se você estava atento em nossa última aula, você aprendeu que a socialização ela é ensinada para as pessoas através de um agente socializador. Esse agente pode ser a escola, pode ser a mídia, pode ser a igreja. Esse agente pode ser, por exemplo, o governo. Esse agente pode ser muitos locais. Então, nós estamos em uma sociedade em que os agentes de socialização estão, de alguma forma, mantendo esses preconceitos. Então, se você pensar, ou se você quiser discutir de forma séria o combate a qualquer tipo de preconceito, seja ele qual for, nós temos que tentar rever o processo socializador. Então temos que rever a escola, temos que rever a família, temos que rever a mídia, temos que rever a religião, temos que rever as posturas de práticas ligadas ao ambiente de trabalho, porque são nesses ambientes, são nesses locais que formam a mente dos indivíduos, em que estão se passando e se transmitindo algum formato de preconceito, né? O Peter Berger é um sociólogo, ele fala que a socialização é um processo contínuo. E se é um processo contínuo, ela nunca para de acontecer, ela nunca para de ocorrer. Se a socialização é um processo contínuo, ela ocorre ao longo de toda a vida. Então, ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa existência, nós vamos sendo estimulados a alguns tipos de processo.
nós vamos sendo estimulados a alguns tipos de preconceito. E é isso que gera uma sociedade que, de alguma forma, transmita essa ideia. Uma coisa importante é que, quando eu falo do preconceito, eu posso falar de vários. A aula de hoje, vamos falar sobre a questão racial. A questão racial, ela é relevante por quê? Vou te dar um exemplo. Quando você pega um cachorro, que é o animal talvez mais popular que a gente tenha para poder debater e falar sobre isso, repara que o cachorro, ele tem várias possibilidades de raça. Existem aqueles sem raça determinada, né, que são chamados popularmente de vira-lata. Existe, por exemplo, os cachorros que são de alguma raça determinada. E aí você tem, por exemplo, o Pitbull, você tem, por exemplo, o Doberman, você tem, por exemplo, o Pastor Alemão, você tem, por exemplo, raças de grande porte, né, raças grandes, muito fortes fisicamente. E repara, você também tem algumas raças muito pequenas, pequenas de porte. Pega um Yorkshire, pega um Chihuahua, pega um Pinscher, pega, por exemplo, um Lulu da Pomerânia, esses cachorros muito pequenos em tamanho. Repara, um Pinscher, um Chihuahua, ele consegue ter e fazer as mesmas coisas que um Pitbull? Claro que não. Então, evidentemente, existe uma relação e um abismo aí existente em relação à força, à capacidade, à velocidade, à intensidade que um possui e que o outro possui. Ou seja, nós falamos de raça em relação ao cachorro porque existem capacidades diferentes acerca de cada indivíduo, ou seja, de cada animal. Então a gente pode estabelecer que existem raças de cachorro porque existem habilidades, capacidades, existem, por exemplo, condições diferenciadas para cada tipo de animal. Quando você fala de ser humano, isso não funciona. Ué, Leandro, como assim isso não funciona? Se eu pegar, por exemplo, um homem branco nascido na Suécia, na Finlândia, nascido, por exemplo, na Suíça, nascido na Noruega, ok. Se eu pegar um homem negro, nascido, por exemplo, em Uganda, nascido, por exemplo, na Etiópia, nascido na Nigéria ou no Níger, e botar esses dois homens lado a lado, eles são diferentes? São. Eles são diferentes esteticamente. Eles são diferentes no que a gente chama de fenótipo. O que é o fenótipo? São as características estéticas que, de alguma forma, compõem uma etnia. E aí, evidentemente, você comparar um branco norueguês com um negro da Uganda, por exemplo, de Uganda, você vai reparar que existe uma diferença de estética do cabelo, do tom da pele, do tamanho do nariz, do tamanho da boca. Existem diferenças acerca de vários traços corporais. Isso são diferenças de fenótipos. Agora, repara que não existe uma diferença capacitória. Como assim capacitória? Não existe nenhum tipo de habilidade que um branco europeu possa fazer que um negro africano, por exemplo, não possa realizar. E é por isso que o termo raça, do ponto de vista isolado, biologicamente falando, não serve para a gente tratar essa questão acerca dos seres humanos. Não nesse tipo de aspecto, não nesse modo de entendimento, porque não existe nenhuma habilidade que um ser humano detenha ou possua que intelectualmente o outro, só por uma questão de fenótipo estético, não consiga realizar. Agora, quando eu penso num cachorro, faz sentido falar de raça. E quando eu penso num cachorro, evidentemente o Pitbull pode fazer coisas que o Pinscher não pode. Agora, não existe algo que um europeu possa fazer que um africano não possa. Então a grande questão aqui é que quando a gente fala da ideologia racista, porque o racismo é uma ideologia, ela parte de um pressuposto. A ideologia racista, ela parte de um pressuposto que é o pressuposto da existência de raças humanas. Que é o pressuposto da existência de raças humanas. E aí, eu já dei essa aula algumas vezes na minha vida, evidentemente, e é muito comum quando eu dou essa aula em escolas presenciais, que algum aluno levante a mão e pergunte: Leandro, mas repara, por exemplo, nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, pessoas brancas normalmente ganham algumas provas, como as provas de natação. Repara, são sempre os australianos, são sempre os americanos, são sempre os ingleses que ganham essas provas. E eles também dão um exemplo que sempre são os negros que ganham as provas de atletismo. São sempre os jamaicanos, o pessoal da Etiópia, a galera que vem, por exemplo, do Congo. E aí você olha e fala: ué, então quer dizer que os negros ganham as provas de corrida e os brancos ganham a prova de natação? E aí você, às vezes, olha para isso e pode acreditar assim: opa, então quer dizer, né? Então faz sentido que a gente entenda que é uma habilidade prévia. Não cometa esse erro. E quando eu falo para você não cometer esse erro é porque eu quero te dar um exemplo. Pensa no Brasil. Pensa no seu país. Quantas pessoas você conhece no Brasil que são altamente habilidosas em jogar rugby? Ou em jogar cricket? Ou em jogar beisebol? Ou em jogar futebol americano?
Quantas pessoas no Brasil você sabe que são brabas em esquiar? Quantas pessoas maravilhosas existem no snowboard no Brasil? Quantas pessoas incríveis existem no Brasil, por exemplo, para fazer uma prova de maratona na neve? Poucas. E sabe por que poucas? Porque o Brasil, não é que as pessoas no Brasil não têm essa genética, é que simplesmente isso não é praticado, não é cultural no Brasil. E aí você vai falar, então o brasileiro nasce com a questão de aptidão em relação ao futebol. Nós nascemos com aptidão para o futebol. Não. A gente simplesmente vive em um país em que tem um campo de futebol em cada esquina. A gente simplesmente vive em um país em que toda escola brasileira tem uma quadra. Ou seja, nós tentamos e descobrimos mais uma aptidão. Mas isso não tem nada a ver com questão genética. Isso é uma questão cultural. Puramente cultural. Países como Estados Unidos, países como a Austrália têm grande investimento em natação. Consequentemente, eles descobrem mais talentos na natação. Países como, por exemplo, o Congo ou a Etiópia, existe uma cultura ligada a provas de maratona. Logo, eles descobrem mais talentos ligados a esse tipo de prova. E isso é fundamental que você guarde. Né? Isso é fundamental que você entenda. Porque nós temos que compreender que essa crença de aptidões prévias para uma certa raça, ou para um certo grupo, ou para uma certa etnia, é uma perspectiva de preconceito. E é uma perspectiva que traz um preconceito racial. E aí tem uma coisa importante que é, não existe racismo, eu vou repetir, não existe racismo sem etnocentrismo. Racismo e etnocentrismo são dois irmãos que andam juntos. Racismo e etnocentrismo são dois irmãos que andam de mãos dadas. Eles estão sempre andando juntos. Sempre. Se você não se lembra, eu vou te relembrar o que é etnocentrismo. O etnocentrismo é um preconceito cultural. Se você considera um povo como inferior, se você considera uma perspectiva étnica como sendo inferior, naturalmente você considera que a cultura dela é inferior. E é por isso que tudo aquilo que vem da cultura negra no Brasil é sempre visto como inferiorizado. Sempre. Foi assim com o samba, foi assim com o jongo, foi assim com a capoeira, foi assim com músicas como, por exemplo, o rap. E é uma realidade que a gente tem que entender que o preconceito racial, ele gera um preconceito cultural. O racismo, essa composição em que você crê que existe uma raça superior, grupos mais aptos, mais capazes, ele vem junto de uma composição de um preconceito cultural. Sempre. Sempre. Né? E aí você pode perceber que você tende a admirar culturas que, de alguma maneira, você entende que eles são superiores em algo. E você tende a desmerecer culturas que você entende que aquele povo é inferior a algo. E essa percepção é uma percepção separada de raça, mas também de uma percepção separada de culturas. Antes de avançar, eu vou responder algumas perguntas que estiverem aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Emanuel, boa noite, Vieira. O comportamento de um determinado grupo tende a ter seus ideais estranhados pela sociedade da época. Exemplos, preconceitos com o movimento hippie. Entretanto, ao decorrer do tempo, tais estereótipos tendem a permanecer ou deixar de existir. Tá, Emanuel, veja bem, eu só não entendi a relação que isso tem com o que a gente está falando agora. Né? Porque pensa comigo, Emanuel, pensa no movimento hippie nos Estados Unidos. O movimento hippie nos Estados Unidos, ele surge, né, devido a um contexto histórico daquela época. Não tem nada a ver com raça, com etnia. É um movimento cultural. O movimento hippie era um movimento de crítica ao posicionamento do governo americano na Guerra do Vietnã. Né? Uma perspectiva de utilização de drogas, de maior liberdade. É uma outra composição, tá? Outra pergunta ali, tem, diretor? Mais uma nova ali que apareceu? Cauê, professor, aquela visão que os japoneses são os melhores da matemática, não dá para ser mais inteligente que japonês, se enquadra em algum tipo de racismo também, na mesma teoria das Olimpíadas? Com certeza, Cauê, com certeza, se enquadra sim, tá? É uma perspectiva de que você acredita que uma pessoa, só por vir de determinado local, tem uma aptidão necessária para algo, né, derivada de uma visão cultural, histórica, que as pessoas determinaram como um estereótipo, né? Deixa eu ver aqui, Tá, o pessoal tá falando agora já do começo da aula, tranquilidade, vamos lá, vamos avançar. Uma coisa importante é que quando nós falamos de preconceito, o preconceito racial ele existe, evidentemente, há séculos. Mas os vestibulares, eles gostam de determinar e gostam de tentar entender vamos dizer, um aprofundamento do preconceito racial que vai começar a existir na Europa e, consequentemente, também no Brasil, a partir do século XIX. E aí, diretor, vem aqui no quadro comigo rapidinho. Se você não é muito ligado em história, eu vou te dar uma aviso. As canetas estão aí, diretor? Se você não é muito ligado em história, eu vou te dar uma rápida lembrança acerca de algo. No século XIX,
né, ocorreu um processo que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Essa Segunda Revolução Industrial, ela aconteceu principalmente em países europeus. Países como França, Inglaterra, a então Alemanha, países como Bélgica e por aí vai. Esses países começaram a crescer, se desenvolver, começaram a produzir mais produtos e em certo momento perceberam que eles precisavam de mais matéria-prima. E aí eles começaram a explorar países mais pobres. Esse momento histórico é chamado de imperialismo. O imperialismo é o momento que as nações europeias começam um longo processo de ocupação de nações africanas, de nações asiáticas, e eles começam esse processo de ocupação de nações africanas, de nações asiáticas, com um argumento. Eles não diziam que iam lá, por exemplo, roubar a matéria-prima deles ou buscar o mercado consumidor que eles tinham, não. Eles diziam que estavam indo para essas nações, da África e da Ásia, e eles alegavam o seguinte: estamos indo lá levar civilização. Por que eles diziam que iam levar civilização? Porque eles acreditavam que a cultura daqueles povos já era pior, era inferior. Os europeus chegavam a dizer que era o fardo do homem branco. O homem branco tinha um fardo, um peso nas costas que ele tinha que carregar, que era o peso de carregar nas costas a África e a Ásia. Agora, repara uma coisa. Essa visão, essa perspectiva imperialista, é uma visão que, de alguma forma, traz consigo uma ideia de que os europeus são superiores aos asiáticos e africanos. E nesse contexto começou a surgir um conjunto de teorias que acreditava de fato nisso. E começou a surgir a teoria evolucionista, começou a surgir a teoria positivista, teoria que nós já aprendemos em aulas anteriores. Agora, tudo isso está respaldado em uma coisa que nós vamos chamar de teorias eugênicas. Quando eu uso com você o termo teorias eugênicas, eu quero que você entenda o seguinte: teorias eugênicas eram teorias interligadas a uma perspectiva existente de que geneticamente brancos e negros eram diferentes. E geneticamente eles eram diferentes com um ar de superioridade de um em relação ao outro. Quando você fala de teorias eugênicas, estamos falando de uma visão europeia do século XIX, que vai chegar muito forte no Brasil, que dizia simplesmente o seguinte, que a genética gerava uma superioridade de um grupo em relação ao outro. Porque eles vão dizer que o europeu nasceu com maior capacidade intelectual, que o europeu nasceu com maior capacidade reflexiva, que o europeu branco nasceu com maior capacidade de domínio, de controle, e que o africano e asiático não. Eles são subalternos, eles são menos aptos, eles são menos capazes. Essa visão eugênica, que acreditava nessa divisão genética, se apropriava, para tentar provar isso, se apropriava de uma coisa chamada antropometria. O que é a antropometria? A antropometria, ela tem a ver com medições de parte do corpo. Como assim? Eles começavam a calcular, por exemplo, a envergadura dos braços de um europeu e de um asiático. Começava a calcular, por exemplo, o tamanho do crânio de um europeu e de um asiático. Começava a calcular, por exemplo, o tamanho da palma da mão de um europeu e de um asiático. Começava a comparar partes do corpo. E chegavam a padrões, é claro, porque nós já falamos aqui hoje. Existe diferença de fenótipo. Ou seja, diferença estética, essas existem. Não existe diferença intelectual. Então a grande questão é que eles pegavam esses dados e mostravam que existe um perfil do que é ser europeu, de um perfil do que é ser o africano. E eles vão determinar que, evidentemente, o perfil do europeu é o perfil da intelectualidade. O perfil, a medição corporal do europeu é a medição acerca da racionalidade, da reflexão, de maior inteligência. E isso, veja bem, vai ser algo que a teoria eugênica vai trazer e vai divulgar pelo mundo. O Brasil é um país altamente afetado por essa ideia, altamente afetado. Existia um especialista na época, chamado Arthur Gobineau. Diretor, vem aí. Esse cara, chamado Arthur Gobineau, era um cara, esse cara aqui, ó, aqui a cara dele. Esse cara aqui dizia que a miscigenação, ou seja, você juntar pessoas de raças diferentes, segundo ele, criaria seres degenerados. Como assim degenerados? O Arthur Gobineau dizia que pessoas que de alguma forma passassem por um processo de mistura racial, de miscigenação, geraria seres piorados. Ué, Leandro, como assim? Uma pessoa negra tivesse um relacionamento sexual e gerasse uma prole com uma pessoa branca. Esse filho, ao nascer, seria um ser degenerado, porque ele pegaria as piores qualidades de cada um.
Gobineau defendia essa ideia e defendia ainda mais que essa miscigenação tinha que ser controlada, que tínhamos que evitar o processo miscigenatório entre brancos e negros, porque isso faria mal, perderíamos as qualidades das pessoas brancas. Olha que loucura! Essa teoria do Gobineau é uma teoria que vai ganhar importância. Ele chegou a ser amigo pessoal de Dom Pedro II, o imperador brasileiro. E isso chega muito forte no Brasil. Chega tão forte no Brasil que o Brasil, no começo do século XX e final do século XIX, começa a ter um comportamento que nós chamamos de branqueamento. O Brasil começa a tentar ter políticas públicas para se branquear. Ué, Leandro, como assim? É isso mesmo. O Brasil começa a trazer europeus para cá, começa a chamar mão de obra italiana para vir trabalhar nas lavouras de café, porque o Brasil queria brancos no Brasil, para tentar branquear a população. Existe um discurso do governo brasileiro no começo do século XX que o Brasil se branquearia em poucos anos, que rapidamente expurgaríamos o mal do negro em nossa sociedade, porque se entendia que isso geraria seres degenerados. E aí repara que isso é algo que vai ficar no imaginário brasileiro. Essa ideia do branqueamento é muito comum. Tem um quadro muito famoso, já caiu em alguns vestibulares, principalmente em São Paulo, chamado A Redenção de Cã. Redenção de Cã com C. Cã, né? É um quadro que tem uma imagem de uma avó, uma filha e uma neta. A avó negra de pele retinta, pele escura. A filha negra de pele clara e uma criança branca. Ou seja, uma geração de avó negra de pele retinta, uma filha negra de pele clara e, por fim, uma criança branca. Que era a ideia da família que se redimiu. Olha a loucura, a família que se redimiu porque se livrou do mal da pele negra, né? Esse tipo de discurso foi forte em nosso país, foi poderoso em nosso país, porque o Brasil entrou num discurso internacional, que não era só nosso, de que as teorias eugênicas eram a verdade, de que dá para provar cientificamente que o negro é inferior. E isso aqui era provado por métodos antropométricos, medições de parte do corpo que geravam esse tipo de resultado, que geravam esse tipo de entendimento. Além do Gobineau, tem outro cara também que trouxe esse discurso, que também vai chegar no Brasil. Um cara chamado Cesare Lombroso, né? O Cesare Lombroso é um cara que foi um dos primeiros, né, da sociologia criminal. O Lombroso fazia um negócio que, cara, sei lá como alguém caiu nisso na época, mas assim, a gente tem que entender que a realidade é outra, né? Lombroso ia em presídios. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu venho aqui no Rio de Janeiro hoje, onde eu moro, e eu vá num presídio no Rio de Janeiro. Eu começo a fazer medições antropométricas de parte desses presos. Eu vou chegar a um padrão corporal estético de fenótipo negroide africano ou um padrão caucasiano branco europeu? Vou chegar a um padrão negro, porque a maioria das pessoas presas no Brasil são negras. Mas a maioria das pessoas do Brasil, a maioria das pessoas presas no Brasil são negras, não porque o negro tem uma tendência à criminalidade, não é isso. A maior parte das pessoas no Brasil presas são negras devido a uma questão social. Agora, o ponto é que o Lombroso dizia assim, olha, se você olhar no presídio e fazer medições, vai chegar a um padrão de que o negro é o corpo do criminoso. Que a pessoa negra tem uma tendência à criminalidade. Ele chamava isso de estigma. O estigma é essa tendência prévia que poderia ser percebida por um comportamento estético. Chegou a existir no Brasil um cara chamado Raimundo Nina Rodrigues que falava que os negros não são só mais propensos à criminalidade, como ele chegava a dizer que talvez devemos prender os negros previamente. Uma criança negra vai cometer um crime um dia, prende logo. Olha o nível que esse negócio chegou, né? E essa aqui é a realidade hegemônica, dominante no pensamento brasileiro, né? Dominante na nossa realidade nacional até os anos 30, gente. Até menos de 100 anos atrás, esse pensamento eugênico, esse pensamento dominante, né, era o pensamento da realidade brasileira, né? Agora, é claro, não é mais assim hoje. Ah, Leandro, o Brasil é um país racista? Sem dúvida alguma, mas os motivos que levam o Brasil a ser um país racista hoje têm origem nas teorias eugênicas? Até tem. Mas hoje a realidade é diferente. Estamos vivendo um país que tem uma outra realidade e tem preconceito, sim, mas tem outras motivações e outros entendimentos. Existe hoje no Brasil um movimento negro
Evidentemente, esse movimento negro ele tem uma tarefa de alguma forma, tentar redimensionar a questão do negro no Brasil, mobilizar as pessoas, elaborar políticas públicas, tentar reinterpretar a história brasileira e trazer à tona figuras históricas nacionais ligadas à questão do negro, combater o racismo, gerar políticas públicas, mas a grande questão é que esse movimento negro, ele evidentemente tem que ter espaço para conseguir gerar esse tipo de influência e esse tipo de modificação. Uma coisa que acontece é quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, ué, Leandro, então o termo raça hoje em dia não pode ser mais utilizado, já que não existe mais, né, não existe raça humana e por aí vai? Veja bem, o termo raça foi utilizado durante tanto e tanto tempo que ele obviamente ganhou com o tempo novos significados, né? O termo raça, hoje em dia, ele tem um significado muito mais interligado a questões culturais. Então, hoje em dia, falar da raça negra, né, não é mais especular um processo ligado à crença de que existe uma raça branca, uma raça negra, não. É especular um comportamento cultural de um grupo. O comportamento cultural daquele grupo que historicamente foi nomeado dessa maneira e se apropriou desse nome, até como uma forma de resistência, até como uma forma de lutar por seus direitos. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui, nesses slides, eu quero te mostrar o seguinte. Existe no Brasil, deixa eu botar aqui, né, uma composição importante, que é o seguinte. O Brasil ele vai aprovar uma lei, que é a Lei 7716, de 1989, que é a lei que estabelece racismo como crime em nosso país, né? Essa lei é de 1989. Cara, não tem que ser nenhum gênio para entender o problema disso. 1989. Racismo só virou crime em nosso país em 1989. Demorou 100 anos desde que o processo de escravidão acabou. Então, quando você fala de racismo no Brasil, é relevante que a gente entenda que é uma luta que acontece há muitos anos, mas que as primeiras conquistas são muito recentes. Então, falar ou negar uma relação ligada ao racismo no Brasil é um erro. Porque o Brasil é um país extremamente racista. O racismo ele está em pequenos detalhes. O racismo ele está no olhar, o racismo ele está em pequenas circunstâncias. E aí, as pessoas falam assim, não, mas não existe racismo no Brasil. O preconceito no Brasil é um preconceito contra pobre. É verdade. Existe preconceito contra pobre. Mas contra o pobre negro existe mais. E aí existe uma questão fundamental da gente entender que esse preconceito ele gera problemas de inserção. E como é que o vestibular trabalha isso com você? O vestibular vai colocar uma reportagem, ele vai colocar uma notícia, ele vai colocar uma charge, uma música, e vai querer uma interpretação sua acerca desse problema. E aí ele vai trabalhar com conceitos sobre o tema. Ele vai querer que você saiba o que é eugenia, que você sabe o que são métodos antropométricos, que você sabe o que é um processo miscigenatório, que você entenda muito bem e compreenda como, de alguma forma, o racismo foi se estabelecendo. A gente diz que o Brasil hoje tem um racismo que é estrutural. O que é um racismo estrutural? É um racismo que ele está dentro da estrutura nacional. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Tem racismo em relação à escola, tem racismo no processo empresarial, tem racismo no hospital, tem racismo numa loja, tem racismo na rua, tem racismo em todo lugar. Porque ele está na estrutura, ele está embrenhado, ele está dentro da sua realidade, né? E isso você pode observar em vários espaços. Quer ver um exemplo simples? Tenta pensar, quantas vezes você foi a um médico na sua vida? Muitas. Tenta pensar quantos médicos negros você teve. Quantas vezes você foi, por exemplo, precisar de advogado em sua vida? Quantas vezes você precisou de advogado e o advogado era negro? Tenta pensar, por exemplo, os professores que você tem ao longo da sua vida. Quantos deles foram ou são negros? Tente pensar nas posições de poder. Tente pensar nos presidentes brasileiros, nos governadores do seu estado. Tente pensar nos prefeitos da sua cidade. Tente pensar em posições de poder de domínio. Comece a olhar na televisão quando vai lá alguém falar que é presidente de algo, que é o diretor de algo, que é o CEO de algo. Olhe quantos são negros. Repare. Ou seja, existe uma relação de domínio e de estrutura. E isso a gente chama de racismo estrutural. Porque ele está em todo lugar. Ele está em todos os espaços. Quer ver uma coisa? Pesquisa no Google hoje. Formandos na Universidade de Medicina UFRJ, formandos na Universidade de Medicina USP, formandos na Universidade de Medicina UFMG, formandos na Universidade de Medicina Universidade Federal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Amapá, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, qualquer lugar. Olha se tem mais negros ou branco. Olha. Agora, olha para a prova de lixeiros dessa cidade. Joga na internet. Prova de lixeiros, aqui no Rio de Janeiro, se chama Garis, né? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. Olha quantas pessoas são negras. Dá uma olhada.
Depois você joga assim, no Google, aí, pessoas, moradores do bairro mais rico de onde você mora. Aqui no Rio de Janeiro seria Leblon, Ipanema, são os bairros mais caros. Joga lá. Depois joga assim, pessoas moradoras do bairro mais pobre da sua cidade. Vê as fotos de quem vai aparecer. Pessoas brancas, pessoas negras. O recorte é claro, e esse recorte é claro porque não houve um processo de inserção. Não houve um processo de inserção, sabe por quê? Pensa comigo. O cara era uma pessoa escravizada. Essa pessoa escravizada, ela foi uma pessoa que, de alguma maneira, ela não teve acesso a bens educacionais. Ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E aí eu falo assim, você está livre, vai lá. Você está livre, mas você não tem terra, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não tem função, você não tem ofício. O que você faz? Você trabalha em empregos periféricos. Você trabalha em empregos com baixas condições de vida, com baixas condições de renda. Ah, Leandro, mas tem quem consegue. Tem, né? Parabéns. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então existe uma coisa fundamental que quando você não estabelece uma realidade para todos, e sim casos pontuais, isso não é o padrão social. Por isso que é uma estrutura. Está em todo lugar. E aí existe uma defesa do movimento negro em conseguir o que a gente chama de ações afirmativas. As ações afirmativas são ações do governo para tentar, de alguma maneira, combater isso. E aí tem várias formas de ação afirmativa. A mais famosa são as cotas. E tem uma polêmica muito grande envolvendo as cotas. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui porque o vestibular não cobra isso. Mas saiba, o termo ação afirmativa é uma ação que o governo tenta afirmar a necessidade de combater algum tipo de preconceito. Uma outra coisa do movimento negro é tentar gerar um empoderamento. O empoderamento se dá em você valorizar uma cultura que sempre foi subalternizada. Você valorizar uma cultura que sempre foi inferiorizada. Valorizar uma cultura que, de alguma forma, gerou um processo de diminuição de importância e de relevância. Tá? Aqui no slide, depois, quem for baixar o slide vai reparar que existe... eu coloquei a definição de alguns conceitos. Eu coloquei de propósito para você poder saber esses conceitos caso ele apareça numa questão para você saber como ele pode ser cobrado, tá? Como ele pode aparecer. Eu botei quase um dicionário aqui nos slides para você poder ver isso posteriormente, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar de racismo no Brasil e vamos falar de dois autores que mudaram um pouco da perspectiva existente até então, beleza? Veja bem, esse tipo de aula que a gente teve aqui agora é uma aula que é relevante para o Enem, mas também é relevante discutir isso, né? É relevante debater isso independente de prova, para a vida como um todo. Forte abraço, até mais, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.